Bom demais. Que maravilha, gente. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Faz tempo que eu não faço uma live. Live deixa a gente um pouco ansioso, porque nos vídeos a gente pode se preparar um pouquinho com calma, né? Para ficar com o português melhor possível, para ficar com tudo ajeitadinho, iluminação e tal. E nas lives, às vezes, a gente é surpreendido com as intempéries, né? Mas eu tô muito contente de estar aqui com vocês. A gente tá esperando dar 8 horas aí para começar o nosso papo. Eu fiquei alienado aí da internet pelos últimos 16 dias. Eu estive no sertão do Piauí, em conjunto com o Instituto Luz, uma ONG que tem o objetivo de levar justiça ali para o pessoal do sertão do Piauí. E cara, foi um trabalho espetacular que com o passar dos dias aí eu vou contar para vocês com calma. Hoje o objetivo não é falar sobre essa missão, a gente vai conversar um pouco sobre essa pandemia e o viés do reino de Deus. E eu estou bastante ansioso porque eu cheguei aqui em casa ontem, né, a gente estava muito alienado das informações da internet, porque lá no sertão o acesso à internet era muito ruim e a gente acabava não tendo tanto acesso à informação. E eu passei pesquisando ontem e hoje. E aí, em oração, no começo da tarde, Deus colocou uma palavra no meu coração para poder compartilhar com vocês. E aí eu vou tentar o máximo possível aqui ser objetivo e compartilhar um pouquinho do que, tentar ser fiel ao que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês a respeito disso. Quero lembrar vocês que a gente tem também um canal de podcast, o Metanoia. Nós gravamos sobre o coronavírus. Está disponível nas plataformas de podcast, ali, podcast Metanoia. Então, o portal metanoia.com, você pode acessar lá também. E aí a gente tem agora um bate-papo um pouquinho mais recente, vamos dizer, né? Coronavírus é um assunto que todo dia a gente está tendo novidades, né? E aí eu vou trazer um viés um pouco diferente, adicionando ao viés que a gente colocou ali no podcast Metanoia. E eu espero que contribua para a sua caminhada espiritual aí, beleza? Bom, já deu a nossa hora aqui. E eu quero começar, antes de mais nada, com uma oração. Se você puder me acompanhar aí, nós vamos orar para começar, beleza? Paizinho, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pela paz e obrigado por essas pessoas incríveis que o Senhor colocou no nosso caminho aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho mais do que você colocou no nosso coração. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que seu Espírito seja sobre mim nesse momento, para que eu não fale de mim, para que eu fale o máximo possível de ti, sem colocar no meio, para que essa palavra seja traduzida, compartilhada, compreendida por todos nós. Então ministra no coração de cada um, Senhor. Por favor, com seu Espírito, ministra no coração de cada um de nós a respeito da sua vontade para nós nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos isso. Amém. Amém. Coisa maravilhosa, gente. Cara, eu tô muito empolgado, porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A gente tá ouvindo muita coisa. Tem muita live, tem muita gente comentando, conversando sobre o assunto. Então, eu sei que você já deve ter ouvido muita coisa a respeito aí das situações que a gente está enfrentando no mundo, né? A igreja no mundo, a igreja aqui no Brasil, tudo o que está sendo discutido a partir do viés do presidente, a partir do viés dos líderes religiosos, a partir do viés de economistas, né, que estão falando aí sobre as crises que estão por vir em função de tudo que está acontecendo com essa pandemia. Então, eu não vou me concentrar nesses aspectos técnicos e nada do vírus e da pandemia, porque eu acho que vocês estão bem informados a respeito disso daí. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito dessa pandemia e o viés do reino de Deus para isso daí. O que é a vontade de Deus para nós em meio a uma situação tão complexa como essa, né? A gente está vivendo uma coisa que não tem precedentes na minha geração. E conversando com a minha mãe hoje, que tem 73 anos de idade, ela também disse que dessa forma ela também não viu precedentes em toda a vida dela. Então, pelo menos nos últimos 70 anos, a gente não viveu algo de tamanha magnitude na nossa história, na história do nosso país, na história do mundo. E isso nos coloca diante de uma situação que a gente nunca enfrentou e que deve trazer para o coração da gente. A gente deve refletir, meditar na palavra de Deus para entender o que é a vontade de Deus para nós nesse momento. Muito se discute aqui religiosamente se é profético, se não é, essa crise, se isso faz parte das profecias.
Nós não vamos entrar também nesse mérito. A questão é como que a gente lida como filhos de Deus e como pequenos cristos, como que a gente lida com essa crise agora? Como que a gente enfrenta isso? Tá? Eu não tenho certeza se eu vou conseguir responder tudo aqui enquanto eu estou falando, né? Porque falar com vocês e ler os textos é um desafio bem significativo, mas eu vou tentar o máximo possível, beleza, gente? Então assim, ó, vamos lá. Eu queria, antes de mais nada, dizer para vocês que, em função até da declaração que foi dada ontem pelo presidente do nosso país, a gente está percebendo um movimento, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, um movimento que não é tão desconhecido assim, ele nasceu no mundo grego, que é um movimento de, em prol da maioria, sacrificar uma minoria. E isso tem a ver com direitos. E a gente vive uma geração hoje que está muito na busca por direitos. E isso declara um pouco para nós como é que o homem faz justiça. O homem natural, o homem carnal, ele vai fazer justiça sacrificando a sua vida para fazer valer os seus próprios direitos. Enquanto no reino de Deus, o homem espiritual, aquele que é espiritual vivendo uma experiência humana, ele sacrifica os seus direitos para fazer valer a vida. Tem muita gente nesse momento entendendo que é melhor sair de casa, abrir mão dessa reclusão que a gente está, para tocar a economia e a economia do país e muita gente não quebrar ali para frente. Eu vi até umas charges falando um pouco sobre isso, né, que o coronavírus é pequenininho, mas a crise econômica é gigantesca e que muita gente poderia morrer por conta disso, então teria que sacrificar um em prol do outro. E cara, é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês. A gente sempre trata aqui a questão do Espírito de Cristo versus o Espírito do Anticristo. Quando a gente fala de Cristo, nós estamos falando de Efésios 5, dos versículos 1 a 3, está falando o que é Cristo. Cristo é sacrifício, entrega e oferta em favor dos seus irmãos. O espírito do anticristo nega isso. E esse espírito já está no mundo, segundo as próprias escrituras. Será sim, profeticamente, manifesto numa pessoa, o anticristo. Mas o próprio espírito do anticristo já está entre nós. E essa certeza a gente pode encontrar nas escrituras, na primeira carta a João, no capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte, na segunda parte do texto, diz assim, ó, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Se não confessa Cristo, não procede de Deus. A gente está falando que o Espírito de Cristo é sacrifício, entrega e oferta em favor dos seus irmãos. Se você é contrário a isso, você está movido pelo Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo nos move a buscar salvar a nossa própria vida, buscar nos poupar diante de uma situação como essa. É muito mais simples, muito mais tranquilo a gente poder ser generoso, bondoso, e cuidadoso com as outras pessoas quando tudo está bem, quando a economia está bem, quando eu estou empregado, quando todas as coisas estão funcionando na minha vida. Mas quando a gente está enfrentando um momento como esse, onde tudo sai do eixo, é agora que a gente é tentado em representar exatamente o Espírito de Cristo ou o Espírito do Anticristo. A gente é levado ao Espírito do Cristo ou tentado ao Espírito do Anticristo. Todo mundo agora está pensando sobre como vai fazer com as suas finanças. Será que eu vou continuar empregado? Será que meus clientes vão continuar me pagando? Será que os meus contratos permanecerão de pé? Será que todas essas coisas vão impactar na minha família, nos meus filhos, etc? E é isso que essa preocupação, esse medo, que muitas vezes vai nos tentar a agir de acordo com esse espírito anticristo que não confessa Cristo, que não testemunha Cristo na própria vida, nem nas instituições que nos rodeiam por aí. Tem um texto de Apocalipse que o Pai colocou no meu coração hoje, foi muito especial nessa meditação. Eu quero compartilhar com você esse texto de Apocalipse. Está em Apocalipse 12, nos versículos 10 a 12. Eu não vou falar muito sobre o texto todo, mas vou destacar um trechinho que é muito importante, que diz assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro
o acusador está no contexto para cima, mas ele diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, pois diante da morte não amaram a própria vida. Diante da morte não amaram a própria vida. E é por isso que eles venceram o acusador. Esse texto de Apocalipse está falando sobre o povo vitorioso do final. Esse povo deu testemunho com a própria vida, porque diante da morte, eles optaram por perder a própria vida do que negar, confessar o Cristo. E é sobre isso que eu quero falar contigo. Nós fazemos parte desse grupo que vai estar no final. Nós somos os eleitos de Deus. Nós somos aqueles que foram escolhidos para ser filhos de Deus e representar Deus no mundo. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento onde a gente está perdendo o senso de tudo, porque tudo mudou, a gente não pode mais sair de casa, o cenário da nossa rua mudou, do nosso bairro mudou, a gente está sendo muito tentado a salvar a nossa própria vida, quando o Apocalipse está dizendo que a evidência de que nós somos filhos de Deus, a evidência de que nós somos pequenos cristos é que diante da morte nós não voltamos para trás, e como diz o texto, diante da morte nós não amamos a nossa própria vida. O texto as escrituras vai deixar isso um pouquinho mais claro, e antes de falar até sobre isso, a gente normalmente normalmente esse texto é usado para falar sobre graça, quando diz o seguinte: todo aquele que tentar salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que tentar perder a sua vida, de fato a encontrará. Esse texto diz uma verdade espiritual muito profunda para nós, que o caminho mais curto para se perder é tentar se salvar. E nesses dias que nós estamos vivendo, e a cada dia que passar e que as dificuldades aumentarem, a nossa maior tentação vai tentar ser salvar a nossa própria vida, salvar a vida da nossa família, salvar a vida das pessoas que a gente ama, e aí o resto do mundo, cada um com seus problemas. É isso que a gente vai ser tentado a viver o espírito do anticristo, que é buscar o meu benefício apesar do outro, cada um por si. Deus não criou você e eu como filhos, não chamou a gente de família para tratar o reino dessa forma, para tratar a vida dessa forma. E eu quero apresentar para vocês alguns direitos que nós, como filhos de Deus, abrimos mão quando a gente assume essa identidade. E aí, essa palavra que diz: todo aquele que buscar salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que buscar perder a sua vida a encontrará, esse texto está distribuído em pelo menos 4 lugares diferentes das Escrituras. E em cada uma delas, a gente vai perceber um direito que nós, como filhos de Deus, abrimos mão pelo privilégio de sermos filhos de Deus e de participarmos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O primeiro deles é perder o direito de priorizar aqueles que são da nossa casa. Mateus 10, de 34 a 40, vai falar sobre isso: quem buscar salvar a sua vida vai perdê-la, etc. E no meio do texto ele diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Aqui o texto fala um pouquinho sobre esse direito de priorizar apenas os da nossa casa. Há uma grande tentação para nós, nesse período de crise, da gente priorizar as pessoas que vivem com a gente apenas. Só que no reino de Deus a gente não entende a nossa família de casa como sendo a nossa família de maneira exclusiva. O próprio Cristo, quando ele é confrontado por seus amigos e um pedaço da multidão ali, sobre a mãe dele e o irmão dele estarem chegando na reunião, eles perguntam: sua mãe e seu irmão chegaram aí, Jesus. Ele diz aí: mas quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Vocês são minhas mães e meus irmãos, porque vocês são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O próprio Jesus expandiu o conceito de família, de forma que a gente, mesmo tentado a levar toda a prioridade do sustento,
toda a prioridade do tempo, de compartilhar o talento, de compartilhar tudo para a nossa família, mesmo tentado a isso, a gente vai, ao crivar essas coisas, decidir por abrir mão desse direito por um privilégio, por poder participar de quem Deus é. Porque Deus abriu o direito da família dele, lá atrás, Pai, Filho e Espírito. Ele abriu mão da vida do filho, mandou o filho para a terra para morrer no nosso lugar. Ele abriu mão do direito da família dele, para que você e eu tivéssemos vida. E nesse momento, você também vai ser tentado a isso. Você vai ser levado a sacrificar muitas vezes a prioridade do seu pensamento, a prioridade do seu dinheiro, do seu recurso para a sua própria família. Mas nós precisamos pensar que a nossa família é uma família expandida. Nós não vemos a nossa família apenas como a nossa família de casa, mas como toda a família de Deus. Todos aqueles que compõem a família de Deus. Então o primeiro direito que a gente abre mão é o direito de considerar família apenas as pessoas que vivem na nossa casa. O segundo direito é o direito de poupar-se. De novo, Mateus 16, de 23 a 28, vai falar de novo esse negócio de quem perder a vida, quem tentar salvar a sua vida vai perdê-la, etc. Tem um detalhe do trecho que diz assim: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é uma ordem, um mandamento oposto a poupar-se. Nesse momento, talvez a gente seja levado a se poupar, a poupar o nosso dinheiro, aquilo que a gente tinha guardado na nossa conta bancária, a gente vai querer deixar guardadinho, pronto lá, porque vai que amanhã dá algum problema. Mas, meu irmão, e o que está acontecendo com as pessoas nesse momento? Você está empregado, talvez. Você talvez empregue pessoas. E a minha pergunta para você é: como estão as pessoas que não estão empregadas nesse momento? Como estão os autônomos? Como estão as pessoas que vivem como as empregadas domésticas, as mulheres que trabalham em casas, que servem as famílias e que agora não podem estar com essas famílias trabalhando? Sabe, se a gente fizer uma lista, a gente vai observar dezenas de oportunidades. Eu não estou dizendo para você pegar todo o seu dinheiro da tua conta, que você está poupando aí há algum tempo, acumulando, e sair distribuindo geral, em nome de Jesus. Não é isso que eu estou pedindo para você fazer, porque isso também não faz parte do reino de Deus. Distribuir o recurso aleatoriamente não é plano de Deus para a tua vida. Mas as pessoas que cruzarem o seu caminho, as pessoas que você emprega e que você sabe que você vai ter que dispensar, as pessoas que de alguma forma de prestação de serviço que você contrata e você sabe que essa pessoa vai ficar desempregada, eu quero convidar você agora a ser generoso, meu irmão. É hora de ser generoso. Prepara teu coração para ser generoso, porque é privilégio para nós participarmos do que Deus está fazendo. Deus vai ser generoso na vida desse cara com ou sem a sua ajuda, mas você pode participar do privilégio de participar de quem Deus é, sendo generoso na vida desse cara, não se poupando, porque abrir mão desse direito é privilégio dos filhos de Deus. O terceiro direito que a gente abre mão está em Lucas 9, de 22 a 27. Também no mesmo contexto de quem tentar salvar a sua vida vai perdê-la, etc. Aqui, ele diz uma hora o seguinte: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. E aí ele continua dizendo: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, etc. Aquilo que a gente falou. E aí ele diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Esse texto fala muito sobre o fato de que Jesus abriu mão da aceitação dos líderes religiosos. Por que eu estou falando sobre isso aqui, cara? E é um tema um pouco tenso. Porque ao buscar ser generoso à sua volta, talvez você seja confrontado na sua igreja, talvez você seja confrontado na sua religião, sobre o fato de você não estar doando lá, e abrindo mão de estar doando lá, ou não doando tudo para lá, e doando para outras pessoas à sua volta. Cara, não caia nisso.
Viva o privilégio, mesmo que Cristo viveu, de ser rejeitado muitas vezes por liderança religiosa, mas para fazer a vontade de Deus, sabe? Jesus foi rejeitado por esse grupo de pessoas porque ele queria fazer a vontade do Pai. E a mesma coisa, a gente é chamado para hoje abrir mão desse direito. Abrir mão do direito da aceitação de líderes religiosos. Esse também é um outro direito que a gente abre mão. Aqui, a gente também vê sobre perder o direito de se omitir do sacrifício. Ali em João 12, versículo 23 a 36, fala: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Cara, esse texto de Jesus também é muito forte em relação à mesma coisa. De novo, mesmo contexto, de quem tentar salvar a sua vida perderá. Aqui Jesus está falando o seguinte: diante desse momento, diante dessa oportunidade de abrir mão do meu direito, de abrir mão daquilo que eu estou poupando, de abrir mão daquilo que eu estou acumulando para abençoar e para participar do que Deus está fazendo na vida de alguém, Jesus fala assim: eu, diante disso agora, vou dizer, Pai, salva-me? Não, de forma alguma. Eu vim exatamente para isso. Eu vim exatamente para essa hora. Nós, como filhos de Deus, como pequenos cristos, viemos exatamente para isso. Para esse momento. Você já parou para pensar que talvez, nessa geração, essa seja a maior crise que a gente enfrente, inclusive daqui para frente, não só daqui para trás, como falamos, mas também daqui para frente? Você já parou para pensar que talvez essa seja a hora de você, como Jesus disse aqui, eu vim exatamente para isso, para esta hora? Será que Deus permitiu que você tivesse tanta prosperidade, tanto sucesso e alcançasse o que você alcançou até agora, para que nessa hora você pudesse sacrificar isso e salvar o teu irmão? Esse é mais um privilégio que a gente tem, o privilégio de não se omitir do sacrifício. O privilégio de abrir mão do direito de se omitir do sacrifício. E não se omitindo do sacrifício, poder amar e participar das pessoas. Participar daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Quero falar sobre outros dois textos, tá? Em Lucas 17, também dentro desse contexto de quem tentar salvar a sua vida perderá, tem outros dois direitos que a gente perde. Ele fala sobre a questão do arrebatamento. Aqui tem uma longa discussão sobre arrebatamento ou não, mas eu não quero me atentar a isso. Eu vou direto a um trecho que está em Lucas 17, de 34 a 36, mais para o finalzinho ali do 36. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra será deixada. Cara, pode ser que isso aconteça na tua casa. Pode ser que ao cumprir a sua vocação de pequeno Cristo, de filho de Deus, abrindo mão dos seus direitos, e aí me veio nesse momento no coração agora os profissionais da saúde, sabe? Pode ser que na busca para viver a sua vocação e salvar vidas, eu inclusive leve doença para casa e alguém morra na minha casa, sabe? Mas aqui o texto diz o seguinte: 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra será deixada. Aqui fala num contexto mais escatológico, mas eu quero trazer, já que a gente entende, né, que o reino de Deus é ali e além, mas é também aqui e agora, vamos pensar nisso aqui e agora. Talvez você perca alguém nesse processo. E perder alguém talvez também seja um privilégio. O privilégio dos filhos de Deus. Você veio para essa hora, assim como Cristo. Você foi chamado, levantado, amado. Você recebeu a convicção de que você foi amado. Para nessa hora você não se escapar, não tentar se salvar, mas dedicar a sua vida ao salvar o outro. Por último, ainda dentro desse contexto, né, de arrebatamento, mas a gente falando no contexto do aqui e agora, no versículo 31 diz: semelhantemente, quem estiver no campo não deverá voltar atrás por coisa alguma. A gente também abre mão do direito de olhar para trás. Esses são os direitos que nós, como filhos de Deus, abrimos mão quando a gente vive a nossa identidade e experimenta a nossa vocação. Cara, são dias difíceis. Eu estava lá no Piauí com os meus amigos e num determinado momento lá eu tive uma crise de choro, cara, porque eu comecei a pensar nas pessoas em que as coisas iam começar a faltar,
Hoje na televisão eu vi várias, na periferia, na favela, várias pessoas vivendo dificuldades porque trabalham em trabalhos extremamente operacionais e que precisam estar lá pessoalmente. E essas pessoas não podendo estar também não estão conseguindo renda, cara. Então assim, em nome de Jesus, cara, você sabe o que você pode repartir. Você sabe o que você tem para repartir. Você sabe se é o recurso do teu que está na tua conta bancária, se é o seu dom, o seu talento, se é a sua coragem para sair na rua e resolver um problema que alguém não poderia resolver. Cara, você é um filho de Deus. Você é um pequeno Cristo. Você é chamado para essa hora. E é nessa hora que a gente tem que se levantar, cara. É nessa hora que a gente tem que se levantar e colocar nossa identidade à prova, não para que nós sejamos glorificados, mas para que Deus seja glorificado. Para que as pessoas olhem para nós e vejam que Deus é bom. Que no momento como esse, onde todo mundo está querendo sacrificar a minoria em prol da maioria, a gente seja aqueles que está disposto a sacrificar a si próprio em prol dos outros. Porque foi para isso que a gente foi chamado. Existe uma promessa para nós. Uma promessa maravilhosa para a gente, que está em 2 Timóteo 2, de 10 a 13. E eu quero finalizar com esses dois textos, com essa promessa de Deus para nós, os filhos dele, os pequenos cristos, que nessa hora, que vieram para essa hora, para não salvar, não se poupar, não poupar a sua própria vida, mas dar a sua vida em favor de muitos. E o texto diz assim, 2 Timóteo 2, de 10 a 13. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. É essa palavra, é essa promessa de Deus para nós. Se nós morrermos como Ele, nós viveremos como Ele. Se perseverarmos como Ele, também reinaremos como Ele. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Você é chamado para morrer como Cristo. Talvez não morrer fisicamente, talvez sim, mas talvez morrer para o seu senso de direito, para morrer para o seu medo, para morrer para a sua necessidade de preservar apenas a sua família, para morrer para tudo aquilo que você conquistou até agora, que talvez você olhe para tudo isso e fale assim, eu trabalhei por isso, eu conquistei tudo isso. Glória a Deus, meu irmão. Nesse momento, é a oportunidade que você tem de repartir, sabe? E por último, ele diz em Mateus 19, 27 a 30, ele diz o seguinte, então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para te seguir. Que será de nós? Jesus então lhes disse, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, e todos os que estiverem deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, os primeiros serão os últimos, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. É com essa palavra que eu quero terminar essa live hoje, cara. Em nome de Jesus, meu irmão. A pandemia está aí, toda a restrição está aí, a gente não consegue sair de casa para respeitar o outro, mas nessa crise a gente vai em algum momento entrar numa discussão do que é certo e do que é errado. E eu quero convidar você a não entrar nessa lógica de certo e errado, porque a discussão de certo e errado, se a gente prioriza a economia ou se prioriza a vida das pessoas e todas as discussões que estão por baixo disso, na minha visão hoje, não estão sendo discutidas com o Espírito de Cristo, cara. Não estão sendo discutidas no seguinte sentido, para quem que eu vou me sacrificar? Para que pessoa eu vou olhar? Para quem que eu vou repartir aquilo que eu tenho a mais hoje? Não. Hoje está sendo assim, quem eu vou sacrificar para que eu permaneça vivo e minha família também? Em nome de Jesus, cara, não vamos entrar nessa discussão. Não vamos entrar nessa lógica desse jeito. Nós temos o Espírito de Cristo. Nós temos a convicção de que todo aquele que morre para si mesmo, por amor, não permanecerá morto. E quem nos deixou esse exemplo foi nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E ele vai nos fazer honra, ele vai nos honrar. E no final, naquele último dia, ele não terá vergonha em nos reconhecer, porque a nossa bandeira está clara. Em nome de Jesus, meu irmão.
Que a gente não seja um empresário que poupou tudo certinho e sobreviveu no final, mas perdeu a sua alma. Que a gente não seja aquele que é controlado financeiramente e conseguiu manter o seu dinheiro na conta em momentos de crise, mas no final perdeu a sua alma. Que em nome de Jesus a gente seja um empresário falido. Que a gente seja um profissional desempregado. Alguém sem dinheiro na conta, mas a nossa alma esteja garantida na eternidade. Vamos agora, meus irmãos. Chegou a nossa hora de representar quem Deus é. De representar o reino de Deus. Não vamos dar para trás nesse momento. É a hora da gente compartilhar. É a hora da gente representar quem Deus é. Através de nós e apesar de nós. Desculpa não poder ler as mensagens de vocês aqui todas, mas eu prometo que vou lê-las depois ao final e tentar responder o máximo que eu puder. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Desculpa a emoção, mas eu realmente estou muito preocupado com a nossa forma de agir nesses últimos dias, cara. Porque a forma como a gente vai agir, vai evidenciar onde está o nosso coração e onde está a nossa alma. Em nome de Jesus, vamos representar bem esse reino. Beleza, galera? Um beijo para vocês. Um abraço carinhoso. Já que não podemos estar fisicamente, esse abraço dado aqui de forma virtual. Que você se lembre, esteja sensível, que essa seja a sua oração, para que você esteja sensível para saber para quem Deus tem te chamado para repartir. Beleza, meu irmão? Um abraço para você. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos se manter firme nisso daí. Que a paz de Deus seja com a gente, que o Espírito Santo nos dê força para representar bem Deus onde quer que a gente pise.